Boa noite, dia 25 de junho de 2026, programa Conexão Armênia número 149. No próximo a gente faz um número redondo. Aguardem o programa que vai ser daqueles. Mas eu, que já voltei das minhas andanças mundiais, tô bem inspirada. Então, vou começar o programa com um videoclipe de uma música folclórica bem tradicional armênia, escrita e composta por Gomidas, que é o gênio das nossas músicas folclóricas. E essa música traduz a história e a beleza de noivas de uma região específica da Armênia Oriental, chamada Moks. As moças daquela região são conhecidas pela forma feminina com a qual elas dançam e elas eram muito trabalhadeiras. Então, esse videoclipe mostra a beleza delas e vocês vão ouvir uma frase, uma palavra no meio da música que se fala haralo, haralo, que é uma expressão do tipo uau, que belo, é uma expressão de admiração. Então vejam, confiram aí o vídeo de Mogats Harser de Gomidas. Depois vocês me falam o que vocês acharam das roupas delas. Yekan Mogats Harser haralo haralo huri peri karakoser haralo haralo durasek Mogats pesek haralo haralo Mogats shentan berkatesek haralo haralo
trazer para vocês algo um pouco mais atual. Tem um documentário feito por uma brasa armênia aqui em São Paulo, Tatiana Budakian, chamado Derhatsi. Derhatsi significa uma pessoa local, que ela é típica daquela região. Conta a história de uma imigrante que vem da Armênia aqui para o Brasil e as dificuldades que ela passa. Esse curta-metragem a gente tem também a participação do nosso querido Arthur Haroyan, que é o armênico, que virou famoso, tá até um ator global agora. E eu quero mostrar para vocês um pouco desse documentário que concorreu a diversos festivais, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, até mesmo na Índia. Então, confiram o trailer de Derhatsi. Em breve ele estará disponível para visualização em outros lugares. E aí sim, você já sabe, fica esperando e vai logo de cara assistir. Vale. Վայ, նորից, աստված է։ Ինչպես ես քեզ զգում Ուղի, ես, ուղի հերախոսը, ուղի, ապրես, լավա, ճիշտ է։ սիրելի ռեժիսոր։ Ինչպես ես քեզ զգում ես տրոպիկական դրախտում ճանապարհության վերջի օրը, հա։ Այ, շոկ է, շատ շոկ է։ Ու այդ կակոսի յութը որերորդն է այսօրվա։ 5-րդը, չէ։ Չէ, դե երրորդն է։ Արի գնանք հյուրանոց, շատ հոգնած եմ։ Օ, վեղա։ Որտե ցելի։ Լրիվ բրազիլիացի է, ես կուզագարով։ Վեղա, Kim Kardashian, զգուշ։ Querer o quê? Կաֆե։ Médio ou puro? Կաֆե։ Puro mesmo. Մնալու ենք այստեղ փողոցում։ This is the Brazilian way, my friend. So no caipirinhas for today? I think I have had enough. Have you had enough of Rio as well? Of Rio, of heat, of dirt. I like here more from the pictures. I guess Armenia also looks wonderful from pictures. Hey, Armenia is wonderful. Yeah, but not perfect, I suppose. No, perfect. Have you ever been to São Paulo? It's not that hot there. I told to her, she has to go. Look, São Paulo will like you. It's better to buy your ticket there than spend all of your money to go back to home. What money? I don't have no money. Couldn't you ask your family for help? It's not an option asking for help. Even if I have to become a carioca. This is my friend. Look, today's our last night. Come on, let's have some beer. Yes. Anush. Cheers. Anush. Hoje, este curta-metragem faz parte do acervo do Museu de Imagem e Som. Então, a gente tá nas paradas de sucesso. Mas, aproveitando que a gente está numa mistura de folclore e coisas atuais, hoje a Ana Júlia vai mostrar para nós sobre uma outra tradição armênia. O quadro dela de hoje traz sobre uma comida típica armênia chamada rapamá. Essa comida muitas vezes é feita nas noites do Ano Novo. Essa comida é tão famosa que ela já virou até uma música que é cantada em diversas situações de alegria e de festa. E vou contar um detalhe: no Ano Novo, a pessoa que faz a comida tem que entrar com a bandeja cantando Hey Jan Hapaman, Hamovodov Hapaman. É uma graça, gente. Aprendam. E quem sabe a gente traz para vocês aqui a receita quando estiver mais perto do Ano Novo, tá bom? E eu vou deixar vocês escutarem a explicação da Ana Júlia. Barev, oi, eu sou a Ana e estou muito feliz de estar aqui no Conexão Armênia e hoje vamos falar de uma canção folclórica armênia que eu me divirto e adoro escutar. Essa canção, ela une duas coisas muito legais, uma letra extremamente divertida e cultural e um prato típico bastante citado na própria canção, bem como no título dela. Como a gente está nessa época, nesses tempos de festividades, principalmente com a festa junina, onde tem bastante comemorações e pratos típicos aqui,
eu decidi trazê-la. O nome da canção é Heyecan Rapama. E ela é uma canção folclórica, mas que ficou bastante famosa lá na década de 80, em 1983, com o cantor pop armênio Harut Pamukjan, que pôde trazer um arranjo dessa canção. Fırna, kapama. Heyecan kapama, hamı burada kapama. Heyecan kapama, hamı burada kapama. Existem outros, existe um com uma orquestra e um coral armênios, e outras versões de cantores famosos e mais atuais até, como o grupo Garip Sona, da Soner Benian, que eles fizeram uma versão um pouco mais pop rock dessa música, que também é muito interessante. E essa canção fala sobre esse prato típico que se chama rapama. O rapama significa uma comida cozida em uma panela tampada. E no caso, essa panela será a abóbora, porque ela é feita a partir dessa abóbora, nesta abóbora. Essa abóbora será cortada como se fosse uma panela. A parte de baixo da abóbora será a panela e a parte de cima será a tampa, que ajudará no cozimento desse prato, que no final fica tão gostoso. Na parte de baixo dessa abóbora, a chave desse prato típico é recheá-la com bastante ingredientes, como arroz cozido ou semi-cozido, bem como frutas secas, nozes, castanhas, especiarias, manteiga, mel e enfim, essa é uma das receitas, né? Existem várias versões dela. Depois disso, a gente faz com que essa abóbora ela vá pro forno, tampada, com a parte de cima dela mesma, e ela fica lá assando e cozinhando durante 2 horas e pouco, ou num forno ou num tonir, que é como um forno armênio feito de pedras ou barro, e ele é como se fosse uma panela bem grande e profunda, onde se cozinham vários alimentos armênios, dentre eles este aqui que nós estamos falando. E após isso, cada um come uma parte, né, um pedaço desse rapama, e ele é muito servido em festividades, como o Ano Novo e o Natal armênio, também em casamentos, e é isso que a gente lê, que a gente pode ouvir e ver nessa letra dessa música, onde esse eu lírico, né, essa pessoa, ela colhe uma abóbora perfeita para fazer esse tipo de alimento, cozinha, faz esse alimento e o cheiro dele fica tão gostoso que atrai centenas de pessoas para a casa dela. Familiares, amigos dos familiares, familiares dos familiares da noiva, do noivo, porque é um casamento aparentemente. E aí todos conseguem comer, essas 100 pessoas ou mais conseguem comer cada um pedaço dessa rapama e se deliciarem, e se divertirem e aproveitarem a festa com esse alimento que a completa, né, basicamente. Adorei saber disso, achei que trouxe uma cultura muito interessante. Eu espero que vocês gostem também, como eu gostei, e que já tenham provado ou que possam provar desse alimento, que parece ser muito bom. Muito obrigada, Mas aí, com esta comida toda, eu vou mostrar para vocês que a Armênia é um dos berços de civilização sobre os vinhos. Sim, a Armênia cultiva vinhos há mais de 6.000 anos. Olha só isso aqui. Dá uma olhada nas uvas da Armênia.
Gente, o programa de hoje tá bem inovador. Eu sempre pesquiso pessoas aqui do Brasil que fazem coisas diferentes e que trazem essa visão um pouco mais holística da coisa. E hoje eu vou trazer para vocês esta Brasa Armênia que foi para a Índia, se especializou em estudar e melhorar a energia da sua casa através da arquitetura e da simbologia dos elementos. Vastu Shastra. Vocês já ouviram falar disso? Vou deixar a Luciana Aristakessian Boyadjian explicar isso para vocês. Então, hoje a gente está aqui com a Luciana Aristakessian Boyadjian. Enfim, é mais uma armênia do Brasil que, assim como eu, achou que um palavrão era pouco e colocou mais um Para ficar mais fácil. Matar o povo do telemarketing, né, Luciana? Com certeza. Conta para nós quem é a Luciana e o que ela faz hoje. Bom, a Luciana, eu acho que em primeiro lugar a Luciana é mãe de 3. Uau! Casada, mãe de 3 crianças ainda. Sou arquiteta formada há mais de 20 anos. E sempre gostei muito desse lado espiritual da vida, né? Essa parte de energia, de pedra, de cores. E aí eu comecei a me aprofundar na parte da yoga, né? Na filosofia hindu. E fui primeiro para o yoga. E aí, há 3 anos atrás, num festival de yoga, eu ouvi falar sobre arquitetura védica. Daí eu falei, deixa eu ver o que é isso. Isso é para mim. E aí eu fui procurar o que era e descobri o Vastu Shastra. E o Vastu Shastra, lá na Índia, eles usam muito, os arquitetos usam muito para fazer desde a escolha de um terreno até a construção. Ou de lugares já prontos que você pode realinhar as energias. Então, o Vastu Shastra é basicamente uma filosofia hindu, que ela vem dos Vedas. Os Vedas é como se fosse a Barça, né, da Índia. Então, dentro dessa Barça, que são os Vedas, ele é dividido em 4, em cada 4 tem vários outros livros dentro. Eles escreveram isso há pouco mais de 2.000 anos, para não se perder, porque essas filosofias eram passadas de boca em boca, e para não se perder foi escrito, e hoje estão nesses Vedas. É meio que uma Bíblia. Isso, uma Bíblia dividida em várias partes, com vários livros. Então, cada história é um livro. Aí tem, dentro dos Vedas, tem a Yoga, tem a Ayurveda, tem o Vastu Shastra e mais um monte de coisas dos hindus. O Vastu Shastra, ele olha a sua casa não só como um lar, ele olha a casa como um elemento vivo, como um corpo vivo. Então, nós, consultores de Vastu Shastra, olhamos para a casa como se fôssemos médicos da casa. Então, a gente analisa tudo, todos os cantos da casa, de acordo com os 5 elementos da natureza: fogo, ar, terra, água e éter, né? Que é o espaço. Então, Lu, e a gente alinha os elementos da natureza com os humanos. Entendeu? Pode falar. Entendi. Então, por exemplo, lá na Índia, você falou que eles já fazem isso para a própria arquitetura do prédio. Então, vamos dizer que você vai comprar uma casa, ela já está alinhada com a posição do norte, que tem que ser, que você vai dormir, que você vai acordar, que você vai comer. Mas aqui no Brasil, a gente compra um apartamento e ele está do jeito que o arquiteto achou que tinha que ser. Algumas vezes, nem sempre muito inteligente, você fala, não é possível. Mas e aí, tem como a gente consertar isso? Tem super. Na verdade, o Vastu Shastra é muito pessoal, é muito de pessoa para pessoa. Por exemplo, a Vartine pode ir lá construir uma casa de acordo com os objetivos, problemas, né? Ou, sei lá, anseios dela e da família dela. Daí vai a Luciana e compra a casa da Vartine e, para mim, é tudo totalmente diferente. Então, tem que mudar tudo. Porque, assim, a gente olha 2 vezes a casa. Primeiro, a gente analisa pelo norte, que é o norte magnético, que eu vejo pelo Google Maps, pego o endereço, pego tudo. Ali eu acho o norte certo da residência. E aí depois eu uso a rosa dos ventos com todas as direções cardeais e as subdireções para analisar canto por canto de cada casa. Cada direção, cada zona
da Rosa dos Ventos, que a gente chama de Vastu Chakra, tem um porém. Cada uma tem as suas qualificações e as suas coisas negativas. Então, por exemplo, norte é a zona de dinheiro, lucros e ganhos. E ele está a tantos graus, de tantos graus, entendeu? Então, a cada 10 graus é uma direção. Você perguntou se dá para alinhar, né? Sim, dá para arrumar a casa para quem for morar lá. Dá para arrumar a casa sem ter que quebrar a parede? Essa é a minha pergunta básica. Super. Como é que eu arrumo isso? Super. Todo mundo vem, na verdade, com o intuito de fazer uma coisa rápida, né? Você não quer uma obra civil, você não quer uma coisa que demore muito. Então, dá para você usar cores, dá para você mudar móvel de lugar, dá para você usar cristal, dá para você usar elementos de acordo com a forma geométrica de cada elemento da natureza. Então, cada elemento tem uma forma geométrica, cada elemento tem uma cor certa para você usar. Só que para tudo isso, a gente precisa fazer uma análise detalhada da casa. Eu precisaria da planta da casa. E para quem não tem a planta, a gente pode tentar fazer, dá para fazer tudo online. E dá para eu tentar fazer o desenho. Como eu sou arquiteta, eu faço pelo AutoCAD o desenho da planta da pessoa, né? A gente bate um papo, a pessoa tem que ser super aberta, contar todos os defeitos e todas as qualidades da família para eu poder ajudar a pessoa. E aí a gente pode usar, né, as cores, elementos, metais. Então, assim, por exemplo, metal de ferro, metal de cobre, dependendo da área que você coloca esse metal. Existem áreas boas para você, por exemplo, ter fotografias da sua família, de pessoas dos antepassados. Existem lugares certos para você fazer o seu altar. Existe o canto da manifestação, que é, por exemplo, eu quero viajar, sei lá, para Disney com os meus filhos. E eu quero manifestar isso para o final do ano. Então, eu vou nesse canto da manifestação, eu pego uma foto da Disney, vamos supor, e da minha família, coloco nesse canto e fico, toda vez que eu passar por lá, eu vou ter um pensamento positivo e vou manifestar que eu quero levá-los para Disney, e normalmente dá certo. Então, como a galera quer uma coisa mais rápida, dá super para fazer obras. Então, Luciana, seria correto a gente falar que isso é mais ou menos um Feng Shui? Não. Na verdade, a gente apresenta para as pessoas como o Feng Shui indiano para você abrir a porta do Vastu. O Vastu não é conhecido aqui no Ocidente. Faz o Feng Shui, só que assim, o Vastu ele é mais antigo que o Feng Shui. Então, assim, o Vastu ele é originário da Índia há mais de 5.000 anos. O Feng Shui é da China há 3.000 anos. E assim, o Vastu analisa a planta arquitetônica. O Feng Shui só analisa energias. Eu não estudei o Feng Shui, então eu não posso falar com tanta certeza, né, detalhado do Feng Shui, mas é muito diferente. Vamos dizer assim que o Vastu Shastra é bem matemático. É bem matemático, porque, por exemplo, eu faço cálculo de cada zona, coloco num gráfico, e através desse gráfico eu vejo qual zona está desbalanceada, o quanto que ela está desbalanceada e o quanto que você vai ter que fazer de remédio. Uau! Então não é só você colocar um cristalzinho bem preciso, exatamente. E onde você aprendeu o Feng Shui, acho que é mais... Então, eu fiz, quando eu me interessei, quando eu descobri, eu fiz um curso, eu fui atrás de um curso lá da Índia, fiz uma primeira formação com o professor lá da Índia, online, e gostei demais, e aí você vai começar a conhecer, procurar tal, e agora eu fiz uma outra formação com uma outra professora da Índia, fui para a Índia o ano passado para mergulhar nas raízes de lá, conhecer as construções e adorei, eu amei. Eu acho que faz muito sentido, sabe? Quem tem essa ligação com energia, que acredita nisso, no pensamento positivo, faz muito sentido o Vastu Shastra também. E para mim fez muito sentido. Você era arquiteta, e aí, assim, uma pergunta bem simples, assim, uma aplicação prática na sua casa. Tenho certeza que depois que você voltou, depois que você aprendeu isso, você chegou na sua casa e começou a olhar as coisas e começou a pensar, nossa, mas isso aqui não devia ser assim, né? Então, tem algum exemplo prático que você aplicou na sua casa que você sentiu que fez alguma diferença? Sim, por exemplo, meu escritório era uma sala de televisão quando a gente mudou para cá,
E aí a gente reformou e eu optei, através do Bachastra, em fazer algumas partes da marcenaria em marcenaria verde. Porque o verde é onde está a área do meu escritório está numa zona onde permite-se verde. E o verde não vai afetar a zona não está errada, mas eu queria, né, amplificar o negócio, sabe, intensificar. Então eu usei o verde para intensificar a energia do local, usando o verde na marcenaria. Era tipo prosperidade, alguma coisa assim? A zona Isso. Exatamente. Cada zona tem um nome, né? Cada zona tem um propósito. Eu vou dizer, não, mas um propósito, exatamente. Tá. E, bom, e se as pessoas quiserem fazer isso, então como é que você faz? O seu atendimento é uma consultoria? Você precisa ficar indo na casa da pessoa? Quantas sessões são? Como que funciona? Fala um pouco para nós, porque agora sim, eu já vou querer fazer na minha casa. E tenho certeza que tem um monte de gente que está assistindo a gente que gostaria de aproveitar, de fazer essas modificações e às vezes não conhece uma profissional. Então a gente tem aqui uma super profissional em São Paulo, ela mora na cidade de São Paulo, é fácil de se locomover, mas como que funciona? Tem necessidade de você ficar indo lá? Então, não tem necessidade de eu ir na casa da pessoa, a não ser que a pessoa seja, de repente, muito leiga, ou a casa seja muito grande e ela não tenha planta para me mandar. Pode ser uma foto, pode ser mesmo aquelas plantas super antigas, eu super consigo fazer, mas se a pessoa não tiver e a pessoa não for super leiga, eu tenho que ir para fazer o levantamento do local. Porque, por exemplo, se você tiver um vaso sanitário, o problema não é o banheiro, é o vaso sanitário, tá? Se você tiver o vaso sanitário da tua zona norte, que é a zona de lucros e ganhos, toda vez que você der a descarga, você vai estar dando a descarga nos teus lucros e nos teus ganhos. E assim vai na saúde, na imunidade, em prosperidade, em N fatores. Então, assim, mas aí, eu precisaria eu vou mudar o vaso sanitário, qual que é a solução para um negócio desse? Então, aí a gente vai usar um remédio. O remédio seria, dependendo da zona, a gente pode colocar, lá na Índia, eles acreditam muito fundo nisso, né? Aqui, como a gente está acreditando, não conhece ainda, né, que não está acreditando, existe, por exemplo, uma fita que eles usam, uma fita de cobre, ou de metal, ou de dourada. Você tem que cortar a pedra e instalar essa fita na pedra. Como a pessoa não quer obra, você pode colocar uma fita colada, mas tem as cores certas, o tamanho certo da fita, ou a gente usa um booster com o metal da zona para poder quebrar o problema do vaso sanitário, entendeu? E onde então, acha assim, essas peças? Aqui em São Paulo acha esses negócios, esse booster? Então, eu tô já fazendo um bem bolado para conseguir esses... Não estou nem importando, estou vendo aqui no Brasil como eu já tenho, já sei o que é, o que não é, algum local para eu conseguir fazer tanto os yantras, que a gente chama yantras, por exemplo, você tem que pôr um círculo num lugar onde você precisa balancear água, você vai te oferecer um círculo de metal para você pôr na sua casa como um enfeite, uma coisa bonita, né? Então, triângulo, círculo, quadrado. É uma coisa bonita, porque fico imaginando se chega uma visita na sua casa e tem uma fita colada no seu vaso sanitário. Como é que você faz? Então, agora, o booster... eu quero ver a sua casa agora, porque estou imaginando, todo lugar deve ter alguma coisa para falar assim, Luciana, o que é isso aqui? Para que serve isso daqui que você colocou aqui? Então, e o booster é uma coisinha assim desse tamanho que você usa e você põe meio que atrás do vaso, bem pertinho, então não dá nem para enxergar. Mas existem alguns pontos cegos que não dá para remediar. Daí a gente tem que conversar e ver se realmente o problema por exemplo, o vaso sanitário está nessa zona, se isso atrapalha você, se isso está pegando vocês. Mas eu não preciso ir na casa da pessoa, se a pessoa tiver planta, ela me manda o endereço, a gente tem que marcar uma videochamada, conversar bastante, como se fosse uma sessão de terapia. E aí, através disso, eu faço análise, daí a gente se fala de novo, eu explico para a pessoa os prós e os contras, envio para ela, tudo por escrito, e eu fico disponível por 2 meses para ver se o remédio deu certo ou não, se fez efeito ou não, e aí a gente vai tentando outras formas de melhorar. De remediar. Exatamente.
Que delícia, que gostoso, deve ser muito interessante. Tenho certeza que é um trabalho que te dá muito retorno pessoal também, porque você fica ouvindo das pessoas, que você mudou alguma coisa na vida delas, você conseguiu Sim, alterar para melhor, né? E eu acho que sim, isso tudo mexe com a harmonia de todo mundo. Muito legal, sim. muito Sim, é legal. barato, mas é muito, muito legal. Tipo, até para sono, para tudo, Varte, para tudo, o Vaso Chakra te ajuda em tudo. Tipo, para dormir, você tem que ter a posição certa da cabeça, da cabeceira, e por aí vai. A gente analisa a porta principal da entrada da casa, todas as portas que saem para um ambiente externo de uma casa, de um apartamento. Então é tudo bem detalhadinho, é bem mastigadinho, dá para entender super bem, Mas e tudo eu acho que isso vale muito tem a pena. remédio, né? Por exemplo, eu não posso, não dá para mim trocar a porta da minha casa, eu moro num Não, condomínio, tem. enfim. É, É, tem. Por exemplo, o remédio das fitas a gente usa só para vaso sanitário e alguns para porta. Mas as portas você tem outros N remédios, vários remédios. tipo um Aí eu posso. espelho, tipo o quê? Quais são os exemplos assim desses Sim, remédios? São então, coisas fáceis das pessoas acharem no seu são, dia a dia? são super fáceis. Você pode usar desde uma almofada da cor para balancear o ambiente, trocar uma cortina, pintar uma parede, pôr um quadro com cores que remetam ao ambiente, o que precisa. São remédios super simples, são remédios de decoração, a maioria são de decoração, então dá super para agregar o gosto do cliente com o tratamento do Vaso Chakra na casa deles, entendeu? E então, aí, por exemplo, eu não consigo dar dicas aleatórias, como eu já falei no meu Instagram, né? Eu não consigo dar dicas aleatórias, porque cada casa é um caso. Não tem como. Eu vou no médico e falo que eu tô com problemas, com uma dor de barriga, ele vai dar um remédio. Se você for, ele vai te dar outro remédio, porque somos pessoas diferentes. Então, Sim. assim, algumas coisas que eu posso falar para as pessoas, por exemplo, cactos ou qualquer planta que tem espinho, elas são totalmente proibidas no Vaso Chakra. Por quê? Porque é uma planta que você olha, você fala, se eu encostar nela, eu vou me machucar. Então, ela te remete a medo, ela te remete a dor. Ela fala, vou me machucar. Então, não é bom você ter plantas com espinho na tua casa. Uma planta ótima para você ter em casa, para qualquer pessoa, é a jiboia. Porque é a planta do dinheiro. Então, a jiboia é ótima para você ter em casa. Manjericão também pode ter em casa, perto da jiboia, ou não perto da jiboia. Existem outras milhões de plantas, mas aí também tem que, como essas são menores, você pode pôr em qualquer lugar. As plantas são muito maiores, como ficus, aí eu preciso ver, porque tem uma zona específica da casa que você não pode ter plantas. E é engraçado que a zona de terra você não pode ter planta. Interessante, olha só, tem muita coisinha por menor. O ideal mesmo é chamarem a Luciana, ela faz essa Exato. consultoria para vocês, não dá para ficar tentando adivinhar nem nada, mas essa É, dica da planta é muito legal, que dá para todo mundo ter uma ideia de coisas simples que podem ser feitas, né, Lu? exatamente. Então, perfeito, muito bom. Quem quiser, você tem Instagram, como é que as pessoas fazem para falar com você? Tenho. Podem entrar no meu Instagram, é Lu Aristaquecian, lá no Insta. E no Instagram tem o link do meu WhatsApp, se alguém precisar falar comigo, quiser falar diretamente pelo WhatsApp, ou mandar um inbox no Instagram, pode mandar, que eu estou super disponível. Perfeito. Muito obrigada. Então, agora vamos Obrigada todo a mundo arrumar nossa você. casa para você entrar no ano que vem com a casa zerada, né? Zerada, zerada. Só trazer Perfeito. boas energias e prosperidade para todo mundo. E aí, gostaram? Se você ligar para a Luciana e falar que viu no Conexão, ela prometeu que vai dar uma condição especial para todo mundo que vier através do Conexão. Então, arrisca, ué. Eu vou fazer uma consultoria da minha casa, com certeza. Adoro essas coisas. Mas aí, para eu poder falar até as palavrinhas que ela vai usar para mudar na minha casa, a professora Gladys hoje vai ensinar para nós algumas palavras básicas sobre casa em armênio. Anota aí, pega seu caderninho e já anota mais essas palavras. Tá fazendo caderninho de armênio? Gente, o programa Conexão dá essa oportunidade para você. Se você não anota, é igual aluno que vai para a escola e volta para casa sem aprender nada. Parev, Laves. Oi, como você está? Tudo bem? O meu nome é Gladys Kassapian Barbosa e eu estou aqui para aprendermos juntos novas palavras em armênio. No programa de hoje, a gente falou sobre a casa, o cuidado com a casa. Então, a gente vai aprender algumas palavras relacionadas à casa.
Em primeiro lugar, pode ser que você more em uma casa ou em um prédio. Casa se diz dun e prédio se diz schenk. Então, para você saber se você mora em um dun ou em um schenk. As partes da casa, os cômodos que a gente vai aprender hoje, também são importantes. O primeiro cômodo que a gente vai aprender é o quintal. Quem mora em prédio geralmente não tem, mas quem mora em casa tem um quintal. Quintal se diz pag. De novo, pag. Tem casas também que tem um jardim. O jardim se diz bardes. De novo, bardes. Agora, uma parte que toda a casa tem é a sala ou quarto. Então, esse vai ter para todo mundo. Se diz seneag. De novo, seneag. E a parte que é mais importante para uma casa armênia, para uma família armênia, é a cozinha. Porque é lá que as experiências e a cultura vai sendo passada, vão sendo deixadas de geração em geração. Então, a cozinha, que é esse ponto central da casa armênia, se diz rohanot. Outra vez, rohanot. E eu gostaria de terminar com uma frase. E aí, se você gostar, você pode até dizer para outras pessoas, fazer uma arte, colocar na porta da sua casa. A frase é: Asvats orne ais duna. Deus abençoe este lar. Deus abençoe esta casa. Então, desejando que Deus abençoe a sua casa, Asvats orne ais duna. A gente se vê na próxima, foi um grande prazer. Mas vocês devem estar se perguntando, Vartinê, onde você estava? A gente ficou aí uma semana sem programa. Eu estava nas minhas andanças pelo mundo. Esse mês foi bem agitado. Fui para Portugal, fui para o Canadá e aos poucos eu vou começar a colocar aqui no programa tudo que eu vi de diferente. Então, preparem-se, porque começarei aqui no programa uma série de similaridades entre Portugal e Armênia. Gente, vocês não vão acreditar quanta coisa eu esbarrei, que eu olhava e falava assim, nossa, mas isso tem na Armênia. Nossa, mas parece que eu tô na Armênia. Nossa, e vou dizer para vocês que eu não imaginava. Eu me senti muito conectada com Portugal. Nós temos um programa, passa no canal de televisão lá por toda Portugal. Quando eu cheguei em Lisboa, que eu liguei a televisão, eu vi a Rede Connect TV na tela. Conexão Armênia estava lá, ou seja, Portugal todo nos assiste. E é uma grande alegria a gente poder falar sobre a Armênia em português para um público que também não conhece muito. Vou falar uma coisa para vocês. Conexão Armênia é o único programa que fala sobre a Armênia em português lá em Portugal. Isso é incrível. Isso não só me faz sentir muito importante, mas ele mostra a relevância que o nosso programa tem em alcançar países de língua portuguesa. Ou seja, vamos seguir com o nosso trabalho e vou deixar vocês cada vez mais abobados com as similaridades que existem entre Portugal e Armênia. Hoje, uma coisa mais light, vou mostrar para vocês que existe uma rua lá em Portugal chamada Rua Armênia. Esta rua fica na cidade do Porto e vocês vão ver como é legal dar uma voltinha por lá.
E lá vamos nós, chegando na cidade do Porto. Para quem não conhece, Tico-Tico brasileiro no fundo. A gente está aqui diretamente da Catedral do Porto, a Catedral da Sé do Porto. Todos os nomes aqui são muito parecidos. Tem estação de metrô da Lapa, tem estação de metrô São Bento, tem a Catedral da Sé do Porto. E é incrível para uma brasileira estar aqui. Vou dizer para vocês uma coisa, eu vim aqui em busca de lugares armênios em Portugal para mostrar. E eu descobri aqui que eu sou muito mais brasileira do que eu imaginava. Me sinto emocionada ao visitar esses lugares. É como se tudo isso falasse muito com o meu coração. Aqui eu percebi o quanto o Brasil está enraizado dentro de mim. Aqui eu percebi o quanto... Ai, olha essa música. Não dá, gente, não dá. Portugal é maravilhoso. Uma cidade cheia de ladeiras, chegamos aqui na Ribeirinha, que é em frente ao Rio Douro. Aqui é uma região cheia de pequenos bares, restaurantes, igrejas e ruas históricas. Várias vielas, becos de maneira medieval. Um charme a ser descoberto. A cada esquina, uma música e um cheiro diferentes. Rumo à Rua Armênia. E aqui, na zona do Porto, estamos bem na área da alfândega. Eu sabia que tinha uma rua chamada Rua Armênia. Não descansei enquanto não vim pra cá achar a placa que diz Rua da Armênia. Dizem as histórias que por Porto ser um local que vinham todos os barcos de mercadores, inclusive do Oriente e da Ásia, alguns armênios vieram parar aqui. E trouxeram uma relíquia que hoje se encontra na igreja de São Nicolau. A gente vai lá visitar daqui a pouquinho. Mas por enquanto eu quero dividir com vocês a Rua Armênia, bem aqui, de frente para o Rio Douro, no Porto. Fiquem ligados, porque nos próximos programas, a cada programa eu vou colocar uma similaridade. E no final, eu vou fazer chamada oral. Quero ver quem vai saber dizer quantas similaridades eu pude encontrar em Portugal com relação à Armênia. Agora eu posso dizer que minha conexão é Brasil, Portugal, Armênia. E também, por que não, o resto do mundo. Olha, falando de Portugal, eu notei que existe uma grande quantidade de imigrantes por lá. Grande. Na verdade, como brasileira, eu tinha medo de ser recebida talvez com um pouco de preconceito. A gente sabe que há algumas décadas atrás, muitos brasileiros invadiram o mercado de trabalho português. Mas tem imigrantes do mundo todo, da África principalmente, dos países ali daquela costa do Marrocos, Algéria, e eles sofrem bastante preconceito. A maior parte deles trabalha em serviços e a Carol Indjayan hoje vai falar para nós, no momento de reflexão, exatamente sobre essas mudanças de políticas migratórias que estão se estabelecendo na Europa. Carol, conta para nós, você que trabalha com isso, o que você está vendo com relação a este tema. Mandem-nos de volta. Send them back.
É assim que a Europa entende que a gente vai resolver, aparentemente, a crise migratória que, na sua grande maioria, ela mesma causou, né? Enviar uma mulher com uma criança, gestante, uma pessoa idosa e milhares de crianças que atravessam fronteiras porque não tem outra alternativa a não ser buscar por sobrevivência, aparentemente faz mais sentido do que pensar em políticas de reparação por conta da exploração que esses países viveram e da instabilidade política que, com o apoio de países europeus, foi ocasionada. Mr. Asmani, on a common system for the return of third country nationals staying illegal in the Union. The return regulation. Adopted. The first reading of Parliament is closed. Vote on consent by roll call vote. The vote is open. The vote is closed. A incoerência vence mais uma vez, o individualismo vence mais uma vez, num mês onde a gente fala do Dia Nacional do Migrante, no dia 19 de junho, no dia 20 de junho a gente tem o Dia Mundial do Refugiado, e aqui é importante a distinção. Uma coisa é uma pessoa que migra por razões econômicas, culturais, educacionais, e esse é um direito garantido também. Outra coisa é uma pessoa que não tem alternativa senão a deixar o seu país em busca de sobrevivência. Esse é o conceito de pessoa refugiada. E são essas pessoas que, pela política de expulsão, como já está sendo colocada essa decisão legislativa que foi passada no Parlamento Europeu, não terão a chance, não terão o seu direito humano garantido de buscar refúgio. O direito internacional cada vez mais sendo desvalorizado e o individualismo tomando conta de cada uma das decisões desses países que, por anos e anos, desestabilizaram essas regiões e agora querem simplesmente construir muros, fechar seus portões, porque aparentemente essa não é uma responsabilidade deles. O que a gente faz, não é mesmo? O que a gente pode fazer como seres humanos para que essas pessoas tenham um mínimo de dignidade? Além de continuar cobrando os nossos governos para que o direito internacional seja respeitado, é estender a mão para cada uma dessas pessoas. É pensar em como que a gente pode acolhê-las num momento onde os próprios governos estão falando: vocês não são bem-vindos aqui. Esse é um problema de vocês, não é um problema nosso. Então que a gente possa ter ainda mais compaixão e humanidade ao encontrar uma pessoa migrante ou ao encontrar uma pessoa refugiada. Que a gente lembre que o genocídio que aconteceu há mais de 100 anos continua acontecendo hoje todos os dias, porque essas pessoas continuam sendo perseguidas pela sua nacionalidade, pela sua religião, por serem quem são, da mesma forma que os nossos antepassados armênios sofreram e continuam sofrendo até hoje, quando a gente pensa na região de Artsakh e nas milhares de outras crises migratórias e humanitárias que vêm acontecendo no mundo todo. Que diante de tanto ódio e de tanto individualismo, a gente não perca a nossa essência de ajudar o próximo e de estender a mão. É esse o recado que eu tenho hoje. Não tenho nada a comemorar. Eu digo que o Dia Mundial do Refugiado não é um dia de celebração, porque não existe nada a se celebrar no fato de uma pessoa ter que ser obrigada a sair de sua casa em busca de sobrevivência. Bom, todo mundo no clima da Copa do Mundo. Davi Surian deve ter muita novidade para nós hoje. Quero ver o que o Davi vai trazer sobre o mundo dos esportes e os armênios esta semana. Fala galera do Conexão Armênia, aqui Davi Surian, trazendo para vocês mais notícias do mundo da Armênia que envolvem no esporte. Como vocês sabem, estamos tendo a Copa do Mundo de Seleções da FIFA. E para a clareza de muitos, a Armênia não foi classificada, mas tem seus representantes via ascendência, descendência e etc. O principal é Ramin Rezayan, lateral do Irã, que foi destaque na primeira rodada da Copa do Mundo, no seu jogo contra a Nova Zelândia. Inclusive marcou o gol nessa partida e esteve na seleção dos 11 melhores da primeira rodada.
Após esse jogo, o Irã empatou em 0-0 contra a Bélgica. Rezaian foi destaque e agora briga pela classificação na última rodada da fase de grupos. Sua seleção tem 2 pontos com 2 empates e agora enfrenta a seleção egípcia no próximo sábado, virada da sexta para o sábado. Outro descendente armênio que também vem jogando na Copa do Mundo, mas não é tanto destaque como citado anteriormente, é Max Afton, jogador dos Estados Unidos. Estados Unidos já classificado para a próxima fase da Copa do Mundo. O time americano, até pegar para vocês aqui, estreou bem contra o Paraguai pela vitória por 4-1 no primeiro jogo dos Estados Unidos na Copa do Mundo. Após isso, conseguiu outra excelente vitória. A seleção americana foi uma das primeiras a conseguir a classificação de maneira antecipada, tendo sua vitória por 2-0 diante da Austrália. E agora enfrenta, é claro, os Estados Unidos, enfrenta a Turquia. E claro, esse duelo envolve aí Max Afton, descendente armênio, contra a Turquia. Turquia essa que eu já ia chamar esse assunto, né? Eliminada com 2 rodadas, mas colocaram tanta esperança nessa geração turca e aí de novo acabaram decepcionando. Fiquei tão triste com essa eliminação da Turquia, então eu vou te falar, brincadeiras à parte. A Turquia voltou para casa mais cedo. Vai só cumprir tabela então contra a seleção dos Estados Unidos. Trazendo outra informação agora, saindo do eixo de Copa do Mundo, é que tivemos o UFC na Casa Branca, né? O UFC White House, na presença de Donald Trump e etc. E, claro, nesse UFC tivemos aí a luta final envolvendo o cinturão dos leves. Luta entre Ilia Topuria e Justin Gaethje. Nas casas de aposta, pagava 5 para o Justin Gaethje vencer essa luta. Ninguém acreditava. Arman Tsarukyan apostou dinheiro na vitória de Justin Gaethje e lucrou mais de 5.200.000. Foi muita grana no bolso do lutador armênio, que agora aguarda o UFC para ver se teremos uma luta entre Justin Gaethje e Arman Tsarukyan, ou se vai fazer Tsarukyan contra Charles do Bronx de novo para definir um desafiante, se vai fazer Tsarukyan e Ilia Topuria, não sabe. Mas que o Tsarukyan merece essa chance por título, ele está esperando já faz um tempinho aí o lutador armênio para brigar por esse cinturão, e digo que contra o Justin Gaethje ele consegue levar aí esse favoritismo. Então, é essa a informação. Fica aí a mercê do UFC o que vai acontecer com o lutador armênio. Falando em luta, eu estarei também no domingo lutando aí, representando as bandeiras da Armênia, o Campeonato Pan-Americano de Jiu-Jitsu aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Carlos. Interior do estado, Campeonato Pan-Americano na faixa azul, categoria peso meio pesado. Estarei lá pelas bandeiras do Brasil e também pelas bandeiras da Armênia. E claro que postando tudo e atualizando vocês também que gostam do jiu-jitsu, gostam da luta e dessas pessoas que fazem o esporte de maneira amadora e independente. Mais notícias da Armênia, a gente volta e dá um alô para vocês. Forte abraço. Pessoal, esse final de semana tem um evento imperdível da comunidade armênia aqui em São Paulo. Então, a grande esperada festa junina do Clube Armênio, que cada ano se supera. Realmente esse é um evento onde as pessoas da comunidade armênia aqui em São Paulo aguardam para se encontrar. A gente tem ali uma média de passagem de 3.000 pessoas pelo clube. Se você tem amigos da escola, se você tem amigos de infância, se você tem amigos da vida adulta, ex-namorados, gente que você está interessada, enfim, gente que você está de olho, amigas de longa data, esse é o lugar para você encontrá-los. Tem muitas barracas com comida típica, tem jogos, tem música, tem banda, tem basturmá. Gente, só vão na festa junina do Clube Armênio e depois vocês me contam. Mais um programa chegou ao fim. Se você gostou, deixe seu like, ative a notificação e compartilhe para que mais pessoas fiquem sabendo sobre a Armênia na língua portuguesa. Agora, o YouTube também tem a opção de você fazer um hype, que é dar um like um pouco mais fervoroso e mais pessoas acabam acessando o canal. Se você nos assiste pela televisão, é através da rede Connect TV, no Brasil, canal 9 da NET, e em Portugal, canal 164 da MEO. Estaremos de volta daqui 15 dias. E para finalizar o programa, vou mostrar para vocês que até mesmo o System of a Down
já deu uma palhinha sobre essa música Rapamá, num super show gratuito que teve na praça principal da Armênia. Eles têm, o System of a Down tem um costume que as pessoas saem rodando em círculos no meio do seu show, e ele fez este círculo com a música Rapamá. Então, finalizo o programa assim e deixo vocês com essa linda imagem. Até daqui 15 dias. Now, System of a Down has its own style of Schurzbad. And it's usually right in the middle, right over there. It's a Schurzbad style, but a little bit more crazy. I want to see everybody in the middle. I want to see you spinning around, everybody spin around, spin, spin, spin around, everybody dance around, spin, spin, spin around, everybody spinning around, spin, spin, run around, everybody going around. Hey, John Rapama, hey, John Rapama, hey, John Rapama, I'm on Tello, John Tello.